Esse cara já foi um dos jogadores mais temidos da liga, sendo um dos poucos que pôde bater de frente com o LeBron James em um dos seus auges. E depois de um retorno de uma lesão gravíssima, se tornou um ícone de superação para todos os atletas da liga. Mas hoje em dia é difícil acreditar em tudo isso que eu disse. Afinal, ano após ano, ele vem sendo bombardeado de críticas e sendo até motivos de chacota. Well, you can't be calling yourself playoff P and lose all the time. Call me Championship Chuck. Championship Chuck. Hey, CC. E hoje vamos tentar entender todos os motivos que fizeram do Paul George, que já foi um dos atletas mais respeitados da NBA, para ser um jogador com a maior destruição de carreira e legado da história. Passando de Playoffs P para o infame Pandemic P. E pra gente entender o tamanho dessa queda, primeiro vamos ter que lembrar do seu auge, pois o Paul George foi a 10ª escolha do draft de 2010, e no seu segundo ano da liga em diante, ele ganhou a titularidade da equipe, devido à sua versatilidade no ataque, assim como a sua proeficiência na defesa, e no seu terceiro ano, a sua evolução foi tamanha que ganhou o prêmio de jogador que mais evoluiu na temporada. E foi justamente nessa temporada de 2013 que um recém-chegado na liga se mostrava ser uma séria ameaça para o todo-poderoso Miami Heat de LeBron James. E nas finais de conferência, chegou a forçar um jogo 7, onde logo no primeiro confronto, o LeBron quase não consegue segurar a vitória. E essa foi uma daquelas séries que entrou para a história, onde nenhum dos times conseguiram ter 2 vitórias seguidas. Mas no final, os atuais campeões conseguiram avançar e conquistar o seu bicampeonato. Apesar da derrota, o status do Paul George tinha se elevado e muito, e essa sua performance contra os atuais campeões foi a cereja do bolo para consagrar a sua primeira aparição como um All-Star. E na temporada seguinte, mais uma vez a jovem estrela de Indiana se mostrou ser merecedor de todo o hype, conseguindo aumentar as suas médias de pontos. E a torcida comprou essa nova rivalidade de gerações e que puderam ver ele conseguindo novamente ir para as finais de conferência para buscar uma revanche contra o Miami Heat. Porém, dessa vez, eles foram batidos em apenas 6 jogos. E muito provavelmente esses dois times iriam se enfrentar pela uma terceira vez, se não fosse pelo fato que, atuando pela seleção americana, o Paul George sofre essa lesão. Nice contest, but a foul. Paul George Uma lesão tão devastadora que era certo para muitos que nunca mais ele voltaria a jogar basquete. E caso voltasse, seria algo como vimos acontecer com o Derrick Rose, que era um prodígio, mas nunca foi o mesmo após se lesionar. Mas, surpreendentemente, com apenas uma temporada afastado, ele não só voltou a jogar, como consegue melhorar ainda mais as suas médias de pontos, jogando os 81 jogos, sendo o All-Star e mais uma vez levou seu time aos playoffs. Mas infelizmente caíram no primeiro round para o Toronto Raptors, que deu fim à rivalidade com o Miami Heat. E no ano seguinte, novamente ele conseguiu ter um bom desempenho na temporada regular, mas com uma ida fraca aos playoffs, acabou levantando preocupações, pois o jovem astro estava prestes a se tornar um agente livre, mas ele acalmou os fãs dizendo que queria se manter na equipe. Porém, de repente, acontece isso. Paul George has been traded to the Oklahoma City Thunder. A sua ida para o Oklahoma pegou todos desprevenidos, pois o seu nome estava sendo ventilado para outros mercados maiores, inclusive para o mercado de Los Angeles, que foi onde ele nasceu. Mas também fazia total sentido para o Oklahoma arriscar essa troca, pois era a única forma de manter o seu MVP para que ele pudesse brigar novamente por um título. E essa troca foi a ponta do iceberg para o fim da sua carreira, pois nas 2 temporadas que ele passou pelo Oklahoma City Thunder, durante a temporada regular, ele entregou tudo que os fãs queriam, inclusive ficando em terceiro lugar para a corrida de MVP em 2018 e 2019, algo que gerava uma expectativa gigantesca para a pós-temporada. Mas o que viram foi que muitas vezes ele se tornava um jogador omisso em momentos de pressão e ficando eternizado por ter ficado do lado errado de um game winner. Lillard, long range three, and it's good! At the buzzer, Damian Lillard!
Após o fiasco que foi a sua última série de playoffs pelo Oklahoma, ele ainda era um jogador desejado por todos os times. Afinal, estávamos falando de um cara com médias de 28 pontos por jogo e que liderou a liga em roubos de bola. E a sua passagem pelo Thunder foi encarada por muitos como aqueles times que no papel é imbatível, mas que na prática não é bem assim. Por isso que várias equipes estavam de olho nele, e as franquias de Los Angeles estavam loucas para tê-lo no elenco, e mais uma vez ele surpreendeu a todos, indo para o destino improvável, quando se juntou ao Clippers junto com Kawhi Leonard. E o que era para ser um recomeço em sua carreira, acabou se tornando um empurrão para o abismo. Primeiro, porque ele estava sempre lesionado, e isso gerava frustrações no time, que ansiava para vê-lo, ajudando a sua equipe a chegar forte nos playoffs. Mas dos 5 anos que passou por lá, em apenas 3 ele chegou na pós-temporada. E sinceramente, foi até melhor que em algumas ele não foi de fato para os playoffs, pois logo na sua primeira ida, ele tentou forçar um apelido de Playoff CP, mas depois de ter um jogo de gala, tinha 3 partidas abaixo dos 15 pontos, apresentando um show de horrores nos aproveitamentos dos seus arremessos, e que se ele bem soubesse, tinha deixado o Dallas passar para a próxima fase, pois no round seguinte, eles tiveram que enfrentar o Denver Nuggets, e todos sabem que não há nada pior para um fã do que a inconsistência de uma de suas estrelas, pois nos 3 primeiros jogos, ele desempenhou um bom papel e ajudou o seu time a liderar a série, e no jogo 4 ele também teve uma ótima atuação, porém a franquia do Colorado conseguiu uma vitória e se manteve na disputa, e conseguiram impor mais 2 vitórias ao time da Califórnia, e quando chegou no jogo 7, vimos o que é a verdadeira definição de fracasso, com ele anotando apenas 10 pontos e tendo um aproveitamento de 25% nos arremessos de quadra, o que resultou na eliminação da franquia de Los Angeles, que estava apenas uma vitória de ir para as finais de conferência. E daí em diante, para piorar um pouco mais, ele ficava tentando emplacar esse apelido de Playoff CP, o que acabou se tornando uma grande chacota para a mídia. Well, you can't be calling yourself playoff P and lose all the time. Call me Championship Chuck. Championship Chuck. Hey, CC. E não preciso dizer que depois disso, ninguém esperava mais nada dele nos playoffs, e que naturalmente depois de mais um fiasco na pós-temporada, ele seria trocado, como de fato aconteceu, resultando na sua ida para o Philadelphia 76ers. E é no Philadelphia 76ers que ele está sacramentando o funeral do seu legado, pois ele já estava recebendo muitas críticas por estar muito focado no seu podcast, ao invés de jogar basquete. E quando disse que ia fazer uma pausa no programa para focar integralmente ao Philadelphia 76ers, deu a entender que de fato ele não estava focado na equipe, e que por sinal atualmente vive um momento horrível, fazendo dele novamente alvo de duras críticas. So you aren't ready. So you aren't ready to go. So you aren't focused. So you aren't dedicated. You see? That's the danger with what he said. E antes da gente seguir com o vídeo, eu tenho que lembrar vocês que é na Centauro que você encontra praticamente tudo do seu esporte favorito, principalmente artigos e acessórios de basquete do seu time do coração. E fica ainda melhor se você usar o nosso cupom BASCADEVILA, que vai te dar 10% de desconto em qualquer produto entregue pela própria Centauro no site. Recadinho dado, bora voltar pro vídeo. E a sua carreira, como eu disse, aos poucos já vinha se definhando. Tanto é que nesse processo a Nike descontinuou seus tênis de assinatura, que apesar de não revelar ao certo os motivos, muito provavelmente foi devido à sua perda de popularidade e de conquistas também. Isso porque até em 2018 ele sempre estava na corrida ou em conversas para o prêmio de defensor do ano, NBA All-Team e às vezes até de MVP. Porém, depois de tudo isso, o máximo que ele conseguia era de ser escalado para o All-Star Game, e muito disso devido ao fato de estar jogando em um grande mercado da liga. E pode parecer que não, mas isso foi algo que complicou demais a sua carreira, pois já tivemos muitos jogadores cancelados, mas que dentro de quadra conseguiram limpar a sua barra, como o Kyrie Irving, por exemplo, que após as polêmicas de terra plana e de ser um anti-vac, após ter atuações brilhantes pelo Dallas, voltou a ser um jogador respeitado na liga, conseguindo reconquistar muito do seu público. E não ajuda em nada estar em mais um time
onde se junta com mais uma super estrela e que tem fãs que estão sedentos pela busca de um título e colocam nele a esperança de ser a peça-chave faltante para isso, mas que no fim acaba sendo algo bem previsível, tendo altos e baixos, mas quando mais precisam dele, ele some e deixa o time na mão. Então essa mistura de ego inflado e performances inconstantes já é um combo que acaba com qualquer carreira. E quando acrescentamos a falta de comprometimento com a equipe que pagou e apostou alto nele, com aquele toque de agora vai, é como a gente ver um leite envelhecer podre e fedido e que ninguém quer ter por perto. Mas e você, acha que o Paul George ainda pode se redimir? E que é um jogador que pode roubar esse posto dele e é de conseguir destruir uma carreira brilhante? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E aproveita, mano, e não esquece de deixar o like, porque isso mostra pro YouTube que você curtiu o nosso conteúdo e assim ele nos recomenda para mais fãs de basquete. E se você tá chegando aqui agora, mano, aproveite, se inscreve pra fazer parte dessa comunidade que só cresce. Mas agora sim eu vou encerrando por aqui, mas continue nos assistindo nos cards que estão aparecendo aqui na tela e falou!